E agora a gente passa então para começar a aula de número 5. O nome é muito simples. Vamos ver se a aula também vai ser potência. Potência. Bom, potência é uma coisa extremamente difícil de enxergar. Tá? Quando você escuta a palavra potência, o que vem na tua cabeça? Tem gente que vai lembrar do carro de Fórmula 1, tem outros que vão lembrar de um caminhão. Tá? Potência, a definição matemática do negócio é energia que você tem disponível, que você disponibilizou por unidade de tempo. Tá? Então, no dia a dia a gente confunde muito potência com torque, tá? A gente vai ver quando falar de motor. Para nós, por exemplo, eu entro num carro lá, um carro super mega esportivo, que ele acelera de 0 a 100 em, sei lá, 2, 3 segundos. Tá? Naquela aceleração que você sente ali, não é a potência. Você sente o torque que aquele motor tem para botar aquela potência para funcionar. Tá? Então, essa ideia do carro não é muito legal para você perceber potência. Que eu posso pegar, eu tenho um motor de um determinado valor de potência, se ele não tem torque, o sentimento vai ser um pouco diferente. Tá? Então vamos voltando aqui. Potência matematicamente, é a energia vezes a distância, tá? Ou o trabalho que você realizou. Quer ver um outro exemplo? Você tem lá um determinado dinheiro no banco, tá? Você tem, sei lá, 10 mil reais no banco e quer fazer a reforma do seu banheiro, por exemplo. Então a reforma vai custar 10 mil. Então você tem condição, você tem energia, né, para fazer a reforma do seu banheiro. Então é mais ou menos isso daí. Tá? Tentando melhorar a visualização. Voltando no meu carrinho aqui. Se eu fizer isso para empurrar o carrinho, ó, eu gastei uma quantidade de energia. Agora, se eu fizer assim, a energia que eu gastei é muito maior. Tá? Porque eu gastei uma quantidade de energia num tempo menor. Então a potência ficou maior. Tá? Falando de eletricidade, a potência é um negócio bem abstrato também. Vamos voltar lá no nosso alemão, lá o Ohm. A potência, em termos de eletricidade, é a tensão vezes a corrente. Tá? Ficou mais difícil ainda de entender, né? A noção de potência como sendo tensão vezes a resistência. Mas se a gente tirasse a capa aqui da tensão e mostrasse qual é matematicamente a definição e a de corrente também, ficaria mais fácil de entender. Mas como é muita matemática, não vem bem ao caso aqui, tá? A gente vai ter que decorar que potência é tensão vezes intensidade. Então, vamos ver como é que a gente usa isso no dia a dia. Tá? Vamos pegar um exemplo ali, ó, num copo d'água. Tá? Quanto de energia que eu preciso, aquele copo ali tem aquele copo de bar legal, né? Que você toma cerveja nele. Quanto eu preciso de energia, por exemplo, para elevar a temperatura daquela água de 20 graus para 100 graus, que é quando ela vai começar a ferver, certo? Baseado naquela fórmula que eu dei para vocês, uma coisa parecida, a gente vai chegar na conclusão que eu gasto mais ou menos 75 watts para aquecer aquela água ali em 15 minutos, certo? Então, eu tenho uma quantidade de energia que eu tive que fornecer durante um período de tempo para elevar a temperatura daquela quantidade de água ali, certo? Então, espero que vocês tenham aí mais ou menos entendido a noção de potência. Tá? E a potência, o símbolo que a gente vai usar, ou a unidade de medida que a gente vai usar, é o watt, que é também letra maiúscula, que é homenagem a um cara que inventou a máquina a vapor. E esse cara, ele teve um inglês, ele teve uma ideia sensacional, eu acho, para definir a questão de potência, tá? Que eu acho que vocês vão achar interessante também. Quando ele inventou a máquina a vapor, isso foi em 1700 e alguma coisa, no comecinho do século XVIII, no final do século XVII do final do século XVIII para o século XIX, tá? A fonte de energia que existia na época lá era roda d'água, era o vento e usava o cavalo ou alguém para movimentar alguma coisa. Então você ia numa tecelagem,
ou ela estava perto de um rio, ou uma fábrica estava perto de um rio para usar uma roda d'água, ou usar um cavalo para ficar girando um moinho, por exemplo. E ele inventou a máquina a vapor e aquilo lá era para ele a coisa mais linda do mundo. Só que ninguém queria comprar aquele troço lá, porque era um negócio enorme, fazia barulho, tinha que usar lenha e tal, então ele não se interessou muito. E ele precisava de um marketing para conseguir vender. Ele falou, pô, tem que achar um elemento de comparação, né? Porque eu não consigo derrubar o cavalo, não consigo tirar o cara de perto do rio. Aí ele teve uma ideia que foi fantástica. Tá? Ele tentou descobrir, ou ele descobriu, ele mediu quanto que era a potência de um cavalo. Tá? Para poder depois chegar para o cara no moinho lá, que tinha um cavalo andando ali, fazendo o moinho funcionar, e falou, ó, eu tenho uma máquina que eu posso botar aqui 20 cavalos. E no seu moinho aqui você não consegue colocar 20 cavalos andando, não tem espaço. Mas a minha máquina é menorzinha e faz a função de 20 cavalos. Aí o negócio começou a andar e ele conseguiu vender. Né? Então como é que foi a brincadeira que ele fez? Ele pegou um cavalo, amarrou numa rodana esse cavalo e colocou peso. Ele foi enchendo aquilo ali de pedra e foi tentando fazer o cavalo andar. Tá? Então o que ele queria saber? Ele determinou lá que a energia necessária para levantar essa carga a 1 metro de altura em 1 segundo seria a potência do cavalo. E a conclusão que ele chegou, pegando um cavalo, não era um cavalo Schwarzenegger, não, era um cavalo normal lá, tá? A conclusão que ele chegou foi que o cavalo consegue levantar 75 quilos a 1 metro do chão em 1 segundo. Tá? Então isso aí ele determinou como se fosse a potência. Daí a gente conhece por 1 cavalo de potência. Um cavalo vapor e tal. Se bem assim, eu não contei a história direito. Quando ele fez aqui, ó, ele fez em unidade inglesa, tá? Que é libra, pé. Então, para não confundir, a gente transforma isso para a unidade internacional, que é metro, segundo. Então, a gente tem uma ideia melhor. Mas HP é uma unidade e CV, cavalo vapor, tem uma diferençazinha entre elas, mas o objetivo é o mesmo. Tá? Então, aí você tem uma ideia. Eu sempre, quando falo de potência, eu fico imaginando a quantidade de cavalo. O cara fala, esse carro tem 100 cavalos de potência. Eu imagino uma carroça com 100 cavalos atrelados, assim, falo, pô, esse é forte. Quando você falou HP, é horsepower, né? Horsepower em inglês. Horsepower em inglês. Beleza? Então, eu acho que com essa explicação aí, você consegue imaginar melhor o que é potência. E para te ajudar a comparar, a gente falou em watts, né? Se você, por exemplo, for pensar em watts em cavalos, aquele secador de cabelo que você ou sua esposa ou alguém da sua casa usa, que tem 4.000 watts, por exemplo, se você transformar para cavalo vapor, ele tem 5,4 cavalos. Tá? Tem uma potência ali, às vezes, de uma moto pequena. Tá certo? Aquele secador de cabelo lá. Por isso que a conta sobe para caramba quando fica muito tempo pendurado no cabelo, no secador de cabelo ali. Agora está explicado. Legal? Bom, entendido aí, espero que vocês tenham visualizado a questão da potência. Tá? Eu, particularmente, tive muita dificuldade para entender essa questão aí. Fui entender melhor mesmo quando eu vi o exemplo do watt lá. E esse James Watt, que era um inglês, ele foi copiado por várias pessoas depois. Tá? A gente está falando em eletricidade. O inventor da lâmpada, lá, o Thomas Edison, para vender a lâmpada dele, ele fez um comparativo parecido. Na época a gente usava vela, né? Vela, como é que chama aquilo? Lampião e tal, para iluminar. Tá? E naquela época se usava como medida de intensidade luminosa uma unidade chamada candela ou velas. Tá? E aí ele começou a dizer que a lâmpada dele tinha tantas velas de potência. Tá? Quem tem parente mais antigo aí, tipo dos que viveu na época do começo do século e tal, tua avó, teu avô, pode falar que ele ia na loja e comprava uma lâmpada de 100 velas. Né? Hoje em dia você vai lá e fala que é uma lâmpada de 100 watts. Então o James Watt foi copiado aí. Bom, vamos fazer um uso prático dessa história da potência e ver o que a gente pode ganhar com isso. A gente fez aquele exemplo lá daquela lâmpada, né, que a gente falou anteriormente, vamos usar ela de novo aqui. Tá? Então eu tenho aqui uma tensão de 12 volts, sei que a minha resistência da minha lâmpada é 5 watts, é 5 ohm, a minha corrente é 2,4, e eu quero saber qual é a potência que essa lâmpada aí emite ou gera para a gente. Tá? Então eu tenho duas maneiras de aplicar a fórmula aqui. Na apostila você vai ver lá que tem um círculo lá com várias declinações, tem lá potência, corrente, várias maneiras de várias declinações daquela fórmula do ohm, até chegar nessas duas que a gente chegou aqui. Tá?
Então eu tenho aqui, ó, que potência é tensão vezes a intensidade, ou que tensão ao quadrado dividido pela resistência. Eu posso usar qualquer uma delas aqui, tá? Para determinar qual é a potência da minha lâmpada. A gente vai usar as duas só para questão de entendimento, tá? Então eu tenho aqui, ó, se eu usar a tensão e a corrente que eu calculei anteriormente, eu tenho uma potência de 28,8 watts, tá? Se eu fizer usar da outra fórmula lá, eu chego também na mesma explicação, 28,8 watts, tá certo? Bom, tá, e para que eu uso isso? Vamos voltar naquele exemplo lá do secador de cabelo. Se tem um secador de cabelo de 4.000 watts, eu tenho que saber se a fiação que eu tenho lá em casa, por exemplo, vai ser suficiente para alimentar aquele secador de cabelo, tá? O secador de cabelo nosso, a gente vai ligar, por exemplo, no 110, tá certo? Mas aqui eu não sei a corrente que passa lá, né? Então eu vou usar essa fórmula aqui, eu posso fazer 110 ao quadrado, desculpa, se eu quiser saber a corrente que passa lá, eu tenho a tensão e tenho a potência que é 4.000 watts, certo? Eu vou pegar aqui 4.000 watts, vai ser igual a 110 volts, vezes a corrente. Se eu dividir 4.000 por 120, até trouxe uma calculadora aqui para a gente... Eu vou chegar que passa uma corrente de 30 amperes, 33 amperes ali, tá? Na hora que eu estou usando o meu secador, tá certo? Se a sua caixa de fusíveis, o disjuntor da sua casa não tiver capacidade de suportar em torno de 33 amperes, você vai ter problema, vai começar a aquecer ou vai desligar, tá? Então, uma aplicabilidade prática aí da questão da potência, certo? Eu fiz um outro exemplo aqui, tá? Que é muito comum no dia a dia. Uma pessoa vai querer instalar no carro um sistema de som lá, para fazer um pagodão no fim de semana, de 2.000 watts. Tá? E vai pendurar direto na bateria aquilo, certo? Será que esse sistema aqui o carro vai conseguir alimentar? Bom, o que eu tenho que fazer? Se o cara chega para você e fala, meu, eu quero ligar essa caixa aqui, eu vou fazer um pagodão no sábado e tal, batidão, né, que chama? Batidão. Pancadão. Pancadão, vou fazer o pancadão e tal, e quero botar isso aqui e vou deixar o carro lá parado na porta do local lá. Será que vai aguentar? O que eu tenho que saber? A primeira coisa que eu tenho que saber é quanto o alternador daquele carro consegue produzir em termos de corrente. Se você for olhar no manual do carro, às vezes na etiqueta do próprio alternador, ele vai ter marcado um valor lá. Então aqui no exemplo que a gente deu, tá, isso aqui é um carro pequeno e tal, 90 amperes. Ele consegue gerar uma corrente máxima de 90 amperes para devolver para o carro. Tá? E aí, será que eu vou ter energia para alimentar isso? Como é que eu vou calcular a potência desse alternador? A gente viu na fórmula anterior lá, né? Qual que era a fórmula? Era a potência igual a tensão vezes a corrente, certo? A tensão do alternador, vamos supor 12 volts. Na verdade, ele trabalha com um pouquinho mais, a gente vai ver mais para frente. Mas vamos para ficar mais fácil aqui no cálculo, 12 volts, tá certo? Então, eu tenho uma potência de 2.000 watts, igual a 12 volts, e eu vou chegar na minha corrente, tá certo? Eu vou dividir 2.000 watts por 12, tá? Vamos ver aqui, ó. Tadã! Na sequência, eu tenho a tensão, vou multiplicar para a corrente, que eu tenho aqui 90 amperes, né? A potência máxima do meu alternador, se eu tiver lá com pé ao fundo e tal, é 1.080 watts. O aparelho que eu estou tentando instalar vai consumir 2.000 watts. O que é que vai acontecer? É igual... Não tem cheque especial aqui, tá? Então, tá me faltando aqui, ó, mais ou menos, 800 e poucos watts. Tá? Vai acontecer o quê? A bateria vai descarregar e o carro vai parar de funcionar. Tá? Isso aqui, no exemplo, se ele quiser pendurar direto na bateria. Ah, mas tem como ligar? Tem. Existem sistemas específicos para você fazer a ligação. Você não pode ligar direto na bateria. Foi o exemplo que a gente pegou aqui. Tá? E aí, bom... O alternador não consegue alimentar. Mas quanto que esse cara aqui de 2.000 watts, ele puxa de corrente? A gente fez também a conta, para a gente chegar na conclusão. Tá? Esse cara de 2.000 watts, alimentado com 12 volts, ele puxa uma corrente, ó, de 166 amperes.
Isso aqui é mais que a corrente de partida da maioria dos carros. E quando você vai dar a partida no motor, é a pior situação, né? Ele vai puxar tudo que tem da bateria para fazer virar o motor, certo? Então aqui, ó, para esse cara ser alimentado, ele precisa de 166 watts. Não existe nenhum automóvel que tenha fusível desse tamanho, por exemplo. Alberto, quanto mais tecnologia embarcada o carro tem, a gente fala daquele kit multimídia, algumas pessoas que gostam de colocar o som com maior potência, precisa ter uma equalização da potência que o carro vem originalmente, né? Sim. Em função da quantidade de acessório que o carro vai ter, acessório elétrico, tá? O fabricante ele vai mexer aqui, ó. E a gente está falando de muita coisa, vidro elétrico, trava elétrica. Hoje tudo é elétrico, né? Tudo é elétrico. Até você não tem nenhum lugar do carro que não tem uma coisa elétrica. Não, tem sim, tem o pneu. Não, o pneu também, depende do modelo do carro. Você tem dentro do pneu um sensor que mede a pressão, temperatura e quantas voltas a hora está dando por minuto. Tá? Então tudo hoje é elétrico. Ah, mas o banco? Tem banco que tem também um tecido elétrico ali, tipo cobertor elétrico que tinha antigamente, para aquecer. Então você não tem aonde mexer no carro que não tenha um negócio elétrico ali no meio. Tem que anotar tudo que você está falando agora, né? Porque depois vai ter que usar isso lá na frente. Vai ter que usar, uma hora você vai ter que usar e vai lembrar disso. Tá certo? Bom, complementando o que a Silvia falou, quanto mais coisa elétrica eu preciso colocar no carro, mais coisa que vai consumir, o fabricante vai se preocupar aqui com a questão do alternador e também com o tamanho da bateria para poder alimentar o circuito. Ok? Esse sistema aqui foi só esse exemplo aqui foi só para a gente exemplificar o uso da fórmula da potência, ver como é que a gente pode usar isso no dia a dia, tá? Dá para instalar 2.000 watts no carro? Dá, mas você vai ter que comprar aqueles sistemas de inversor de energia, é um sistema mais complicado. Complicado assim, um pouco mais caro de instalar, mas você vai fazer um carro de 90 amperes conseguir trabalhar com isso aqui. Tá? Se você chegar e ligar direto na bateria, o pancadão lá não vai ser muito legal. A gente vai ver depois, quando falar de bateria, na questão de capacidade de carga, tá? A gente pode até usar esse exemplo aqui para ver quantos segundos, mais ou menos, a bateria do carro ia aguentar movimentando esse equipamento aqui. É importante lembrar, então, que toda essa explicação que você está nos dando aqui tem nas apostilas. Tem na apostila, está bem detalhado na apostila. Se você ficar com dúvida também, usa aquele e-mail, manda um e-mail para a gente que a gente vai atrás e responde para você. O e-mail que é mecânica@educar.com.br. Ali tem também. E agora a nossa última aula do dia, que foi a aula de potência.